iremos começar então, ou recomeçá-lo, com um âmbito que nós queremos mais alargado na discussão das questões pedagógicas e alargamos este ano, realmente, tal como o ano passado, ao Minho e ao TAD, no fundo, no seguimento da política do consórcio Norte.pt. Nesse sentido, agradeço desde já aqui a presença do meu congénere da Universidade de Minho, Filipe Vaz, que irá realmente apresentar uma comunicação na área pedagógica e numa área na qual o Minho tem desenvolvido um trabalho que acho que é um exemplo que a Universidade de Porto deve olhar com muita atenção. Agradeço, obviamente, a sua disponibilidade por estar aqui, numa altura que eu sei que ele tem, por obrigações profissionais, muito mais acentuadas recentemente, por questões internas, não vem agora ao caso, mas mesmo assim conseguiu-se disponibilizar a estar aqui. Obrigado, Filipe. Vou falar apenas algumas breves palavras sobre aquilo que se está a fazer no mundo no ensino à distância e então sim, no que diz respeito à Universidade do Minho, ser um bocadinho mais específico e então dar-vos mais alguns detalhes sobre o que temos vindo a fazer. Ora bom, neste momento, em termos de ensino à distância, nós temos muita coisa que podíamos dizer. Temos plataformas americanas, uma série que toda a gente penso que conheça, o Coursera, o edX, são duas plataformas bastante conhecidas que são utilizadas para ensino à distância. Temos plataformas europeias, existe certamente algum conhecimento daquilo que é uma plataforma espanhola ou mesmo uma plataforma francesa que foi desenvolvida especialmente a pensar no ensino à distância, mas existem outras plataformas, nomeadamente no Reino Unido e na Alemanha, e portanto, o que eu posso dizer, ou aquilo que eu penso que é de conhecimento geral, é que o ensino à distância é algo que por toda a Europa e pelos Estados Unidos, pelo mundo, é algo que preocupa. Aliás, é curioso, e o que eu vou falar tem muito pouco a ver com aquilo que vocês conhecem dos MOOCs. De facto, estas plataformas foram desenvolvidas, foram pensadas, muitas delas, a pensar nos Massive Open Online Courses e, portanto, foram desenhadas e foram promovidas para este tipo de ensino. E, em particular, nós conhecemos os casos americanos das grandes universidades americanas, nomeadamente a Harvard, em que estas plataformas são bastante utilizadas e há muitos cursos que são desenvolvidos com este âmbito. São, contudo, projetos que diferem bastante daquilo que eu vos vou falar da Universidade do Minho. E, portanto, são aquilo que nós temos nestes MOOCs, que são muito diversos, que cobrem quase todas as áreas, ou praticamente todas as áreas do saber, mas são coisas muito específicas, muito apostadas em vídeo, muito apostadas em informação que está, e é, na maior parte dos casos, ou pelo menos numa boa parte dos casos, totalmente independentes do professor que está do outro lado, ou da equipa que faz os cursos do outro lado. Em alguns casos, certamente. Outros nem tanto. A realidade portuguesa, em termos de ensino à distância, bom, obviamente, eu podia começar pelo último, todos nós conhecemos a realidade da Universidade Aberta, todos nós sabemos a atividade ou a boa atividade que tem sido desenvolvida nos últimos anos Não percebi. Mais para a frente. Para aqui. E, portanto, a Universidade Aberta certamente é um destes exemplos, um exemplo que todos nós conhecemos, mas já agora há alguns outros exemplos bastante conhecidos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um dos institutos politécnicos que temos, o Instituto Politécnico de Leiria, onde, inclusive, existe uma unidade orgânica, se quiserem, que se dedica em exclusivo ou muito ao ensino à distância. Mas não é só nos institutos politécnicos. As universidades portuguesas, se não todas, mas uma boa parte das universidades portuguesas, têm desenvolvido bastante atividade no âmbito do ensino à distância. Existe ainda o exemplo dos países da CPLP, onde, por exemplo, no Brasil, é algo que é bastante conhecido, é algo que... Aliás, uma coisa que é curiosa no Brasil é que nós temos cursos inteiramente à distância. Temos cursos com docentes de grau, ou com docentes a grau, que são inteiramente disponibilizados à distância. É óbvio que temos exemplos de outro tipo de oferta, mas de facto nós temos uma oferta de ensino à distância que está bastante difundida. Não só no Brasil, mas noutros países, mas o Brasil é de facto um exemplo importante daqui. É claro que nós temos, e no nosso caso em particular de Portugal, nós temos
problemas de acreditação, até porque nós não temos ainda legislação que seja, não diria que seja clara, mas legislação que permita a disponibilização de ensino com docente de grau totalmente à distância, tirando o caso, certamente, da Universidade Aberta. Temos problemas de financiamento, ou seja, o desenvolvimento de uma infraestrutura para ensino à distância é algo que é pesado, é algo que implicam grandes investimentos. Já agora, e a título de exemplo, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no âmbito do consórcio da UNORTE, têm um projeto aprovado, um projeto que já agora vai iniciar-se amanhã, neste âmbito de ensino à distância, portanto, que visa muito a disponibilização ou a montagem de uma infraestrutura que permita, de facto, entrar no ensino à distância em conjunto. Depois, é claro que temos um outro fator, que é a disponibilização de recursos humanos e tecnológicos com vista a este tipo de ensino. E, portanto, o ensino à distância, que é algo que nós conhecemos, que é algo que nós vimos fazendo, não sei se desde sempre, mas já há muito tempo, de facto, é uma estrutura que tem ainda alguns problemas, que tem ainda algo ou muito trabalho para se fazer. O que é o nosso projeto de ensino à distância na Universidade do Minho? De facto, é um projeto diferente daquilo que vocês conhecem, certamente muito diferente daquilo que é a realidade da Universidade Aberta, certamente muito diferente daquilo que se faz no Brasil. Aquilo que nós estamos a falar no ensino à distância, no modelo que nós temos, obviamente, é uma formação universitária, é o que nós somos, portanto, é uma formação superior, é uma formação muito virada para a profissionalização, ou seja, é uma oferta que nós queremos, digamos, colmatar alguns dos problemas que temos. Ou seja, nós temos, os nossos alunos terminam a formação universitária, terminam as licenciaturas, os mestrados, os doutoramentos e vão para o mercado de trabalho. Todos nós sabemos que passado alguns anos, em alguns casos passados 2 ou 3 anos, a formação que temos começa a ser realmente algo problemático. Ou seja, começamos a ter lacunas, começamos a ter necessidade de atualização. O que eu estou a falar, de facto, é da formação contínua, certamente. A nossa formação é, então, profissionalizante, é qualificada porque é o que nós fazemos nas universidades, multiespecializada, ou seja, o que nós queremos é abranger o máximo de áreas do saber, é remota, obviamente, é à distância, mas pode ser híbrida, pode ser uma mistura de uma coisa à distância, mas também pode ter uma componente presencial. Mas é, certamente, aquilo que é importante, não como centro de grau. O que nós temos neste momento, estamos a falar, se quiserem, estamos a falar de unidades curriculares, estamos a falar de conjuntos de módulos, que eu já vou apresentar à frente, estamos a falar de uma oferta que visa, essencialmente, a responder a necessidades que estão identificadas nas empresas, que estão identificadas na sociedade, mas mais do que isso até. Mas porquê que estamos a fazer um ensino à distância? Porquê é tão importante as universidades, e no caso a Universidade do Norte, porquê é tão importante nós nos envolvermos num projeto destes? Primeiro é que nós temos cada vez mais digamos, uma nova atitude, ou uma atitude diferente face à aprendizagem. De facto, esta noção de que terminamos um curso, que fazemos uma licenciatura, fazemos um mestrado, um doutoramento e pronto, e estamos prontos para trabalhar durante uma vida, não, isso é nitidamente insuficiente. Nós sabemos que a aprendizagem ao longo da vida, a formação contínua, é algo que é cada vez mais claro, que é cada vez mais óbvio. Nós temos especializações crescentes no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é cada vez mais especializado, mas ao mesmo tempo é cada vez mais multidisciplinar. Nós hoje, um engenheiro que seja um engenheiro, enfim, eu não sou da engenharia já agora, sou físico, mas certamente temos aqui engenheiros presentes, cada vez mais é necessário que tenhamos várias valências, ou seja, que não sejamos uns bons especialistas numa determinada área, mas que tenhamos uma multiplicidade de valências, uma multiplicidade de conhecimentos que nos permitam responder a coisas diferentes. Certamente, muito importante uma especialização muito forte na nossa área de intervenção, mas outras áreas paralelas, outras áreas ao lado, são certamente fundamentais nos dias de hoje. Mais do que isso, mais do que essa necessidade de valências múltiplas, nós temos cada vez mais um fenómeno curioso, que é, por exemplo, eu sendo da área da física, tenho uma curiosidade muito grande sobre arqueologia e sobre história, por exemplo. E nós temos hoje cada vez mais pessoas que têm interesse em fazer formação em áreas que não têm nada a ver com a sua área de formação, por mera curiosidade, se quiserem. E, portanto, o projeto que nós montamos na Universidade do Minho tem estes 3 pilares, se quiser.
Primeiro, nós temos de ter formação contínua, temos de ter formação ao longo da vida. É preciso que nós façamos atualização de conhecimentos, atualização de valências na nossa área de formação. Ou seja, um informático hoje, quando termina a sua formação, daqui a 2 ou 3 anos, certamente tem necessidades muito específicas, muito claras em determinadas áreas, porque a ciência evolui todos os dias, evolui muito rapidamente. E posso-vos dar mais uma vez, eu peço desculpa por estar sempre a dar os exemplos, mas eu acho que eu conheço melhor, e que são os mais simples. Eu, quando tirei a minha licenciatura em Física, eu nunca aprendi astrofísica. No entanto, se eu tivesse a dar aulas no ensino secundário, eu precisava dar astrofísica, e isto ia ser um problema. Ia ser um problema muito sério. E isto aconteceu muito rapidamente, após eu terminar a minha formação. O que significa que nós temos cada vez mais a necessidade de atualizar a formação que temos. E é curioso, vocês podem sempre dizer, bom, mas nós podemos fazê-lo certamente, e podemos fazê-lo de uma forma muito simples. Nós somos autodidatas, nós conseguimos pegar num livro e estudar o assunto, e certamente ficamos qualificados para lecionar, ou para explicar, ou para dizer alguma coisa sobre o assunto, muito rapidamente. Mas nós sabemos que isso não é verdade, e ainda bem que isso não é verdade, porque isso justifica, de facto, a nossa existência, se quiserem, mas, de facto, nós temos esta necessidade, e esta necessidade é cada vez maior, e cada vez mais, aliás, o conhecimento evolui tão rapidamente e torna-se obsoleto tão rapidamente que isto é fundamental. Depois, aquilo que eu dizia, o segundo pilar do nosso projeto é o reconhecimento que não vale a pena nós sermos especialistas apenas naquela área muito particular, naquela área muito específica. Se nós tivermos um conjunto de valências, ou seja, se nós formos, enfim, de uma área das letras, mas tivermos conhecimentos de informática, tivermos conhecimentos de finanças, de economia, certamente nós vamos ter outras portas, como nós dizemos, que se vão abrir. Nós temos outras facilidades de encontrar o nosso lugar no mercado de trabalho. A multiplicidade de valências é, de facto, cada vez mais importante. E este é o segundo pilar. O terceiro pilar, de facto, eu diria que quando nós preparamos este projeto na Universidade de Minho, também estamos a pensar naquelas pessoas que são da área das letras e têm um interesse muito particular por uma área da engenharia, por uma área das ciências. E, portanto, esta coisa da curiosidade é, de facto, algo que cada vez mais as pessoas vão à procura. Nós temos muita gente que, não sendo da área da saúde, se interessa por temas da saúde. E, portanto, esta é uma necessidade que foi identificada. Ora bom, o ensino à distância, para além destes três pilares importantes, pode ter um custo acessível. Ou seja, nós hoje nós não estamos, se quiserem um termo, enfim, e peço desculpa pelo termo, não estamos a inventar a pólvora, porque de facto tudo isto pode ser feito hoje. Nós podemos todos ir à universidade comprar uma unidade curricular. Nós podemos todos ir à universidade e fazer um mestrado, fazer um curso de especialização. O problema é esse, é que temos que ir à universidade. E para quem trabalha em Faro, por exemplo, vir à Universidade do Porto fazer um curso de especialização pode ser muito complicado. E torna-se ainda mais complicado se estiver no Brasil, ou se estiver em Moçambique ou em Angola. E, portanto, o facto disto ser à distância, ou do facto do projeto, do ensino, desta formação que estamos a oferecer ser à distância, tem esta facilidade. Primeiro, a facilidade de nos permitir continuar a estar a fazer a nossa atividade, continuar a exercer a nossa atividade, continuar no nosso emprego, no nosso trabalho, e não termos que nos dirigir à universidade e, portanto, não termos que abdicar de uma parte daquilo que fazemos ou de termos dificuldades acrescidas, que é, por exemplo, como nós fazemos muitas vezes, termos mestrados a funcionar ao fim de semana, termos mestrados a funcionar ao sábado e ao domingo. É verdade, nós já temos tão pouco tempo livre para a família ou para as outras coisas que fazemos, que obrigar-nos ainda por cima a abdicar do pouco que temos é, de facto, uma dificuldade. Depois é aquilo que eu chamei da democratização da aprendizagem, que é, isto deixou de ser um problema de elites, se quiserem, mais uma vez perdoem o termo, isto, quer dizer, hoje cada vez mais é para toda a gente. A formação contínua, a formação ao longo da vida, deixou de ser a necessidade de uns quantos, mas ser uma necessidade de uma população inteira. Inclusive pessoas que não têm a formação académica como nós temos. E é claro, não é só por uma questão de acreditação de formação, não é só por uma necessidade de colocarmos um diploma na parede, mas uma necessidade de demonstrarmos que de facto nós temos aquelas competências. Nós de facto temos aquilo que dizemos que temos, e não é propriamente uma coisa de uma coisa mais ou menos vaidosa de colocar um diploma disponível. Uma outra coisa que abre uma oportunidade para aqui, que é uma coisa, que são, enfim, um conjunto de ideias que eu coloquei aqui que são importantes. O mercado de trabalho está a mudar muito rapidamente. Era aquilo que eu vos dizia, a multiplicidade de valências, a necessidade de termos competências em áreas muito distintas. O ciclo de vida, isto tem tudo a ver, se quiserem, com o mercado de trabalho. O ciclo de vida das profissões, esta coisa da profissão para a vida, do emprego para a vida,
É algo que está a mudar muito rapidamente e é algo que, enfim, eu não sei até que ponto é que isto deixou de ser, de facto, uma realidade. Nós temos muito pouco ou cada vez mais, esta coisa de mudarmos de emprego porque vamos à procura de... Quer seja por razões puramente profissionais, quer seja porque temos necessidade de fazer coisas diferentes e, portanto, as profissões, talvez não seja o nosso caso em particular, e talvez eu esteja a dizer isto no lugar errado, mas de facto nós temos cada vez mais gente que muda e que varia e que salta de emprego, se quiserem. O trabalho passa a ser, ou é cada vez mais, um conjunto de vários empregos, se quiserem. Mas isto também é verdade para as empresas. E então, na situação económica em que estamos, é que isto cada vez mais é uma verdade. As pessoas nascem e morrem, mas as empresas também lhes está a acontecer uma coisa destas. E, portanto, nós temos cada vez mais um ciclo de vida que está a variar. E, obviamente, a necessidade da formação contínua, da educação contínua, são cada vez mais uma realidade. A empregabilidade, o emprego garantido, está de facto com os dias contados, não é que se é que isso ainda existe, e de facto a aposta tem que ser na educação contínua. E portanto estas são, se quiserem, as ideias fortes que nós tivemos, e não é que tivemos, que pusemos em cima da mesa e que fizeram de facto pensar naquilo que é o projeto de ensino à distância na Universidade do Minho. É de facto preciso investir na empregabilidade. Já agora, estar desempregado é uma situação transitória e tem que ser encarada como tal e não pode ser um estigma. Quer dizer, nós temos... Aliás, é uma das coisas, um dos flagelos, uma das coisas que mais me preocupa é, de facto, o desemprego jovem. Mas isto é mesmo uma questão, ou tem que ser encarado como uma questão transitória. Os nossos licenciados, as pessoas que estamos a formar, enfim, felizmente muitos deles têm acesso mercado de trabalho com alguma facilidade, mas temos cada vez mais um conjunto de licenciados, de pessoas que nós formamos que têm grandes dificuldades. Agora, isto não pode ser encarado como um estigma, é de facto uma questão transitória. E é como a saúde, é um problema que começa em cada um de nós e há que investir na nossa formação, há que investir na nossa multiplicidade de valências. Eu volto a repetir, e peço desculpa pela insistência, mas de facto a multiplicidade de valências é de facto algo que é fundamental. E portanto, a combinação de valências, o investir nos arts e dos social skills são, mais uma vez, ideias importantes e, portanto, é urgente investir na educação ao longo da vida. Ou seja, este problema de nós formarmos as pessoas e, de repente, nos esquecermos, não é nos esquecermos que, mais uma vez, as portas estão abertas, nós continuamos a ter sempre mestrados, continuamos a ter formação especializada, continuamos a ter cursos de longa e curta duração para as pessoas. Mas, de facto, há aqui um problema, é que nós não podemos pensar que as pessoas hoje formam-se na Universidade do Porto e vão trabalhar no distrito ou na área ou no concelho, nos concelhos aqui à volta. Hoje, cada vez mais, as pessoas vão trabalhar para a Inglaterra, vão emigrar, e outras vão trabalhar para o Sul, vão trabalhar, enfim, para o norte de Portugal, ou mais lá para cima, mais lá para a Espanha. E, portanto, hoje, mais do que nunca, é preciso nós estarmos conscientes que nós temos que chegar a estes públicos. E estes públicos não podem fazer um mestrado, uma formação especializada aos sábados de manhã e aos sábados à tarde e ao domingo de manhã, certamente. E pronto, com tudo isto, nasce então o nosso desafio, ou aquilo que nós fizemos, ou aquilo que nós pensamos na Universidade do Minho. É uma formação contínua, ao longo da vida, certamente é universitária especializada, qualificada, multi-especializada, remota, à distância, e estes são, de facto, as palavras-chave ou as ideias-chave. Portanto, é remoto, é à distância, é flexível, e é flexível no sentido em que nós podemos fazer esta formação e não temos que sair do nosso local de trabalho, não temos que abdicar ou sacrificar nada daquilo que fazemos, é modular. O que nós estamos a pensar, e eu disse-vos há pouco, e peço desculpa voltar a repetir, o que nós estamos a falar é de unidades curriculares. Nós estamos a falar de um conjunto de módulos que juntamos e que têm alguma coerência, e estes módulos, na medida do possível, e já agora é uma das ideias fortes e é algo que nós estamos a apostar muito na Universidade do Minho, este conjunto de módulos visa colmatar uma necessidade, visa responder a uma necessidade. Ou porque temos necessidade de dotar não se podem chamar alunos, os profissionais, de um conjunto de valências que não têm, e precisam deste conjunto de valências por aquelas razões que vos apontei antes, porque gostam, porque precisam, porque têm necessidade, e depois trata-se de facto de algo que é muito
profissionalizante mesmo. Ou seja, deixem-me dar-vos um exemplo para não estar a repetir demasiado esta ideia. Nós temos uma empresa, uma multinacional, que veio à Universidade do Minho e que disse: nós temos um conjunto de profissionais que precisam de atualização na área da contactologia. Nós temos uma área de optometria na Universidade do Minho, como vocês certamente devem saber, e uma empresa multinacional precisava de atualização de formação em contactologia, porque tinha funcionários que já tinham terminado as suas formações há muito tempo, porque tinha funcionários que nunca tiveram aquela formação. E sim, senhor, a empresa disse o que é que precisava e, claro, a empresa, em contacto com os nossos docentes, montámos um curso, se quiserem, à medida. Inscreveram-se nesse curso 800 pessoas da empresa. E, portanto, nós fizemos uma formação muito à medida, muito à... Claro que não, isto aqui não é uma fábrica de fazer enchidos. De facto, é uma coisa que visa essencialmente responder a uma necessidade. Agora, a necessidade é identificada e nós construímos o curso. Nós não vamos, enfim, não vamos fazer aquilo que a empresa diz: não, vão lecionar isso. Não. A necessidade é identificada e depois nós construímos o curso. O curso é construído, é discutido, é apresentado e é isto que nós estamos a falar. E, portanto, estamos a falar de uma formação muito especializada. E quando digo especializada, é neste sentido, visa comatar deficiências. Bom, obviamente, qual é o espaço em que nós nos... Começamos por aqui já agora. Esta multinacional já agora não é portuguesa, é uma multinacional americana. E o curso foi lançado para os colaboradores da empresa na Península Ibérica, portugueses e espanhóis. O curso foi montado em 2 línguas, em português, certamente, e em castelhano. Temos um curso, já agora, que nós começamos por ser um curso em português, já agora também posso-vos dizer o resto. O curso chama-se Geoparques, que é uma ideia engraçada, que é uma área da geologia, ou da nossa geologia, pelo menos, no Minho. Montámos o curso em português, já teve uma edição em inglês e está a ser montada uma edição em árabe. Nós não temos nenhum docente árabe, certamente, mas temos uma colaboração com uma universidade árabe que nos está a ajudar na montagem do curso nesta língua. E, portanto, é um curso que neste momento vai ser oferecido na 3ª língua. Mais uma vez, eu digo aqui o espaço da lusofonia porque, de facto, o Brasil tem 250 milhões e, portanto, é de facto uma coisa gigantesca em comparação connosco. Claro que temos os países, as ex-colónias africanas, Timor-Leste, por exemplo. Enfim, nós temos portugueses espalhados por todo o mundo. Aliás, o português é uma das top languages for the future. Isto é claramente... É a 5ª língua mais falada, não é? Se não me falha a memória, ou pelo menos se não digo asneira. Mas depois temos outras possibilidades. Por exemplo, a China é um mercado que está muito interessado nisto. Já agora eu tenho contactos com uma universidade de Singapura que está muito interessada no projeto e que estará muito interessada em pensá-lo para a sua realidade. Pronto, digamos que tudo isto enquadra aquilo que é o nosso projeto. São cursos curtos, no sentido em que, já agora, os nossos cursos têm tipicamente 5, 6 ECTS e, portanto, todos nós sabemos o que é que isto significa. São modulares? Pois são modulares porque dizem respeito a um conjunto de módulos que visam responder a uma determinada necessidade. Modelos híbridos. Porquê que modelos híbridos? Porque nós podemos e devemos, e no nosso caso estamos a fazê-lo, as pessoas podem querer fazer uma componente laboratorial. Por exemplo, passar um dia nos nossos laboratórios, se o curso é assim. Já o fizemos. Alguns dos cursos que nós fizemos na área da optometria ou das ciências da visão permitiam a existência, ou seja, quando o utilizador compra o curso, pode comprá-lo com a componente prática ou sem a componente prática presencial. Tem certamente uma forma de colmatar a não presença, que são os vídeos de demonstração, enfim, uma série de outras estratégias. A certificação profissional é algo que para nós é fundamental. É muito importante que as ordens profissionais, que as associações profissionais reconheçam a importância do curso. Já agora, nós tivemos um curso na área da saúde que foi, digamos, da iniciativa de uma associação profissional que disse que era muito importante que os nossos associados, que os nossos representados tivessem este tipo de formação disponibilizada. E, portanto, a certificação profissional é fundamental. E, de facto, a proximidade dos empregadores, aquilo que eu vos disse da empresa. Vamos ter agora um outro curso que está a ser negociado também com uma empresa na área da saúde, porque isto é fundamental. É fundamental porque o projeto, mais do que nós fazermos um curso, que achamos um curso muito interessante, fazermos aqui um curso nesta área A, B ou C, para nós é muito importante que este curso tenha... Aliás, se quiserem saber, quando
há um curso na Universidade de Minho que é formalizado, as pessoas vêm falar comigo, certamente, e este curso tem 2 questões que têm que responder. Para quem e porquê? Porquê é que estamos a fazer este curso para aquelas pessoas e porquê é que aquelas pessoas precisam, para quem são as pessoas e porquê é que elas precisam desta formação? Obviamente, isto está muito focado, eu vos disse, em profissionais que estão no ativo. Sendo certo que, no caso, por exemplo, de fazermos um curso que tem muito interesse, que é um curso muito interessante para uma pessoa que tem uma curiosidade naquela área específica, que não é, de facto, a sua área de formação, isto não tem necessariamente que estar na população ativa, mas de facto, nós queremos cada vez mais que a universidade se afirme como agente de formação contínua, como de facto é a nossa responsabilidade. Nós temos esta responsabilidade. Pronto, isto não é mais do que aquilo que é a nossa responsabilidade, é aquilo que é a nossa função. Em que é que nós nos diferenciamos? Nas necessidades específicas do público-alvo, na transferência e atualização de conhecimento, nos conteúdos e no foco na acreditação da oferta. Ou seja, isto é uma oferta que a Universidade do Minho pode reconhecer como equivalência num determinado mestrado, assim os proponentes do mestrado o reconheçam. Obviamente, neste momento nós temos, nesta página que vocês podem ver, temos um conjunto bastante alargado de cursos. Neste momento nós já ultrapassámos os 20 cursos em 2016, temos um portfólio que está a chegar aos 40 cursos muito em breve. E continuamos a crescer, obviamente, porque esta oferta, a partir do momento em que se começou a difundir na universidade, é de facto algo cuja tendência é, obviamente, crescer. Já agora, para terminar, o último slide, nós costumávamos ouvir muito o que é que queres ser quando fores grande, nitidamente é o que é que queres ser ao longo da tua vida. E, de facto, o caminho é este, formação contínua, formação ao longo da vida. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer ao professor da opinião e à minha colega Paula Silva, também que está aqui convidado a aqui estar. Eu venho aqui fazer a partilhar uma experiência relacionada com o ensino e especialmente relacionada com esta questão de utilizar o público nas aulas de projeto, de trazer o público à universidade e o público participar no processo de ensino que nós estruturamos para o nosso grupo. Eu sou arquiteto paisagista e, portanto, a arquitetura paisagista é uma profissão projetual, na arquitetura. Desde a formação que fiz até ao ensino que pratico agora, sempre estive habituado a ter que fazer projetos nas disciplinas específicas do curso e, portanto, falar em projeto no ensino, para mim, é um pouco dissociável da própria profissão. No caso da arquitetura paisagista, quando se fala em projeto, fala-se, só um pouco para nos enquadrarmos, fala-se do projeto de um espaço exterior, de uma paisagem, e normalmente um objetivo de planeamento, de design desse espaço, de gestão desses espaços, com interesses normalmente de tornar esses espaços esteticamente atrativos, em termos ecológicos, corretos, em termos ecológicos, em termos sociais, de serem espaços inclusivos. Eu ensino um projeto militar, vai fazer 15 anos, e projeto de arquitetura paisagista, e isso, durante estes 15 anos, eu tive a oportunidade de ver a profissão mudar, evoluir. Quando eu acabei o meu curso, as coisas faziam-se de uma maneira, neste momento fazem-se de outra maneira, completamente diferente. E esta percepção que muitas vezes nós, docentes, temos que ter da nossa própria, da área que estamos a ensinar, da prática profissional que estamos a ensinar, é muito importante para colocar os métodos de ensino e os exercícios que usamos para o ensino. Eu considero isso muito importante, isso quando eu para a reestruturação do meu processo de ensino. Isto porque todos os anos eu tenho que preparar várias disciplinas de projeto e cada uma dessas disciplinas de projeto tem um exercício projetual diferente. E esses exercícios têm diferentes impactos em termos de aprendizagem. A maneira que nós estruturamos esses exercícios tem diferentes impactos em termos de aprendizagem dos alunos e em termos de motivação. Não é? Por exemplo, exercícios mais virtuais, exercícios que são muito conceituais,
idealiza uma situação só bloqueada em termos pedagógicos pode ser mais, digamos, assertiva, né, para aquilo que nós precisamos ensinar naquele nível, embora sejam assertivos nesse nível, são virtuais e aos poucos fui transformando esses exercícios em exercícios reais, em situações de encomenda real. Como se realmente houvesse um cliente que chegasse a mim e dissesse assim: olha, eu quero que você faça isto, só que em vez de essa encomenda ser dirigida a uma empresa, ela é dirigida a um projeto. Portanto, a partir daí há um desafio que é levar lá aquela coisa para desenvolver. Uma das coisas com as quais nós temos que cuidar e que a empresa muitas vezes não tem que cuidar é com a avaliação. No caso, os nossos alunos têm que fazer esse projeto e depois no fim vão ser avaliados e não ter uma nota. As empresas também são avaliadas. Se os clientes não estiverem contentes com o projeto, simplesmente passam para outra empresa e outra empresa para o projeto. Mas aqui, esta avaliação é muito importante porque há vários modos de avaliar e esses modos de avaliar devem ser ajustados ao tipo de projeto. À frente vou explicar um pouco. Eu vou tentar falar um pouco sobre o que é para mim um projeto, né? O que é o ensino de projeto. Porque há uma grande variação. O produto da arte urbana é um projeto. É uma loja, são desenhos e peças escritas que é suposto servir para lançar uma comunidade, para construir qualquer coisa. E isso a gente em português chama de projeto. Mas, como método de ensino, o projeto também é um método de ensino. Portanto, há aqui uma grande variação que, a determinada altura, pode confundir um pouco. Mas eu vou tentar que isso não aconteça. Em inglês isto é muito mais simples, porque o que nós chamamos em português de projeto, eles chamam de design, e portanto distinguem project design. O ponto 2 ali refere-se ao ensino através do projeto, neste caso a aprendizagem através do projeto. O ponto 3, a estruturação dessa aprendizagem, de acordo com a experiência que eu tenho tido. E o ponto 4 é uma forma de mostrar, com um exemplo prático, este trabalho. Para mim, o projeto é isto. É um processo criativo que responde a determinadas condições de base, numa encomenda, por exemplo, um problema, uma pergunta, e que tem como objetivo concentrar significado em determinado produto. No caso do meu projeto de arquitetura paisagista, o produto, como eu estava a dizer há pouco, é um manual com desenho, com peças escritas, que está pronto para lançar no empreitada. Mas, no caso, por exemplo, vamos supor que alguém estuda turismo, pode ser um produto turístico. Vamos supor um roteiro turístico. Tem que se vender a determinadas companhias para terem clientes, para fazer aquele roteiro. Enfim, pode haver vários tipos de produtos em função da área de disciplina. Eu não sou frito em educação e em metodologias de ensino. Aliás, provavelmente como grande maioria dos professores não tive que prestar provas de aptidão pedagógica para ensinar na universidade. E nesse aspecto é um pouco até paradoxal, né? Quer dizer, estamos a ensinar na universidade e depois não temos que prestar provas, ou muitos de nós não tivemos que prestar provas de aptidão. Portanto, há uma certa necessidade de irmos aprendendo com a experiência de ensino e sermos autodidatas nesse processo de aprendizagem e como ensinar. Mas há várias coisas que considero chave aqui neste tipo de abordagem de ensino através do projeto. Uma é que, primeiro, é preciso haver um projeto pensado à partida. Neste caso, no meu caso, o projeto é a qualificação, o problema que se coloca à partida da qualificação do espaço exterior. E com esse projeto designado à partida para os alunos, eles sabem à partida o que têm que fazer com aquele projeto, é aprender coisas sobre o espaço exterior, é aprender coisas sobre como se estrutura um projeto, é discutir sobre como se chega até ao produto final e saber concretamente qual é o produto que no fim vão ter que entregar. Portanto, é uma gestão entre estas duas coisas, entre o processo e o produto. Nós temos a teoria do produto e isso estruturamos o processo, tal como uma investigação. Nós temos uma determinada pergunta, isso vai nos dar um fim, para isso temos que estruturar um produto.
varia em função do produto. Mesmo nas nossas próprias áreas disciplinares, como vos digo, ao longo destes anos de ensino, estruturei vários projetos para os alunos e o processo é sempre diferente. Por exemplo, hoje a tónica é dada na participação. Naturalmente, o processo tem que incluir métodos de participação da população no próprio trabalho que está a desenvolver na TUE. Portanto, as pessoas ou têm que vir ao TUE, ou os alunos têm que ir falar com as pessoas à rua. E isso modifica logo o processo, por exemplo, na Andamento teria sido só outro assunto qualquer. A tónica teria sido colocada em outro assunto qualquer. Mas este binómio acho que é uma coisa que é válida para a minha área e que é válida para qualquer um. É preciso definir bem qual é o produto final para depois estruturar bem o processo. O ensino através do projeto, se encarar um projeto real, ele começa com uma encomenda, normalmente. Se quiser replicar a prática profissional, é assim que acontece. Começa com uma encomenda ou começa, por exemplo, com um edital de concurso público. Mas ele pode ser, noutras áreas, pode ser um desafio que é lançado aos alunos e os alunos têm que resolver esse desafio através de um processo que têm eles próprios que utilizar. Pode ser a resolução de um problema que é enunciado à partida e a resolução desse problema é o projeto que o aluno tem que cumprir até chegar, no final, ao produto que esse problema lhe vai suscitar. Pode ser também uma pergunta, como acontece nas empreitadas de investigação. A gente começa com uma pergunta de investigação, um problema, e depois todo o resto do processo de investigação por enquanto. Vai dar um exemplo, por exemplo, do turismo, do produto turístico. Há um conjunto de elementos de património que são muito importantes e que a sociedade se apercebe que são muito importantes. Eles estão desgarrados, não podem ser visitados, não há uma coerência entre eles e, portanto, há uma necessidade de criar um produto turístico para que esse produto seja aproveitado pelas empresas que gerem esses pacotes turísticos que estão a disponibilizar para os visitantes, por exemplo. Portanto, isso é um ótimo projeto. Vamos agora fazer um roteiro turístico, vamos supor, dos monumentos do romântico da cidade do Porto. É um projeto. Os alunos têm que estudar o que é o romântico, têm que estudar o que é um roteiro, têm que saber qual é o produto final, de que modo é que esse produto final pode ser interpretado pelas empresas de turismo, de que modo é que esse produto pode ser atrativo para as pessoas. Portanto, provavelmente vão ter que ir falar com as pessoas, vão ter que ir fazer grupos de foco, por exemplo, vão ter que discutir coisas. Eles vão aprender muitas coisas sobre metodologia, sobre o processo, mas sobre o produto da sua área, da sua própria área disciplinar. A estrutura, se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vão encontrar várias coisas sobre esta ideia do project-based learning. A estrutura é basicamente esta. Há um lançamento inicial do projeto, a estrutura do projeto curricular pode ser esta. Há um lançamento inicial do projeto, normalmente uma coisa, convém que seja uma coisa emblemática, motivo, se for uma aula expositiva para lançar um projeto, não é assim uma coisa muito interessante, porque os alunos chegam ao fim de meia hora e já estão fartos de ouvir falar sobre aquele assunto. Às vezes é uma visita a um sítio onde se faz um trabalho atrativo, onde se faz qualquer coisa manual, qualquer coisa que ative a curiosidade e o motivo para o desenvolvimento do projeto. Isso é muito importante, porque a seguir esta fase de entrada, digamos assim, é necessário que o aluno esteja apto ou motivado para estudar, para procurar conhecimento sobre várias coisas. E, portanto, este início tem que ser realmente mesmo marcante. Porque é na fase seguinte que ele vai desenvolver o conhecimento, que vai desenvolver as skills, às vezes está escrito em inglês, é difícil de traduzir, as competências exatamente necessárias para conseguir resolver o problema, para conseguir começar a esquiçar, para conseguir começar a esboçar qual pode ser a solução para aquele problema, para aquela pergunta, para aquele encomenda. E depois então há todo o processo de desenvolvimento, este ponto terceiro que aqui está. Esse processo normalmente é o mais moroso, é o processo de unidade de processo curricular no semestre, a maior parte do semestre é passado neste desenvolvimento. De uma forma pacífica, avança-se, recua-se, volta-se ao início,
aperfeiçoa-se até se chegar a um aspecto que nos convence. E depois, no final, provavelmente também deve acabar, o processo deve acabar começa de uma forma mais solene, quer dizer, há uma apresentação e essa apresentação deve ser também marcante para também uma forma de garantir que o aluno se sente realizado. Há estes 3 fatores que eu acho fundamentais no ensino através do projeto. Um deles é a questão da autonomia. Isto é, o ensino está centrado no aluno, tem que, obviamente, passar por lhes dar muita autonomia do processo. Estamos a falar de autonomia não só nas horas de trabalho independente, mas, sobretudo, nas horas de contacto. Quer dizer, o aluno não pode estar à espera de ir para uma sala de aula ouvir o professor falar. Porque, se isso acontece, isto é precisamente o contrário da ideia da autonomia. É de forma passiva. Portanto, a questão da autonomia é muito importante dentro da sala de aula, na sala de contacto, mas também durante o trabalho independente. Ele conseguir, fora da sala, preparar o que vai fazer na aula seguinte. Depois, a colaboração. A colaboração é muitíssimo importante por muitos fatores, mas porque, sobretudo, permite que o aluno interaja com os pares. E que isso é muito importante, porque nós conseguimos interagir com os pares, porque são os pares que compreendem melhor aquilo que nós precisamos, as nossas dúvidas. Por exemplo, eu comecei por ensinar projeto de monitor e eu lembro nesse período eu tinha muito mais facilidade em comunicar e ser incisivo na crítica que fazia aos trabalhos dos alunos do que agora, que provavelmente estão muito mais afastados da situação de referência deles. E isso é importante, eles conseguirem aprender entre eles, discutindo, e eles próprios serem capazes de ensinar a outros algumas coisas que sabem e partilharem o conhecimento entre eles. E o que é bom na colaboração é que ela pode ser feita presencialmente ou à distância. Estamos aqui a falar da questão do ensino à distância. Pode haver metodologia, formas de colocar os alunos em contacto, em discussão, e isso pode ser feito à distância com bastante facilidade. Depois a criatividade, porque aqui é preciso, quando faça um projeto, ganha-se muito em termos de autonomia, de colaboração, mas também se ganha muito em termos de criatividade, porque estando focado no ensino, a aprendizagem estando focada no aluno, o aluno vai ter que fazer é procurar o conhecimento. Ele vai ter que construir e reconstruir a sua base de referência. Portanto, ele vai ter que agir para conseguir receber conhecimento, para conseguir ter conhecimento. Vai ter que resolver problemas ao longo do processo. Vai ter que encontrar soluções. E, portanto, em último caso, essa ação que ele vai fazer vai resultar em inovação. É claro que nem tudo é fácil no ensino de um projeto. Acho que a maior dificuldade é o facto do nosso sistema não estar muito bem preparado para isto. Porque nós ouvimos os americanos todas as vezes a falar do ensino através do projeto. Os Estados americanos, a gente sabe como é que funciona. Para 25 alunos têm um professor de 5 assistentes. Portanto, esses 5 assistentes conseguem acompanhar os projetos, fazer as críticas dos alunos. Nós, provavelmente, para 25 alunos, temos um docente que tem que preparar todo o processo e conduzir a crítica de 25 alunos que têm projetos diferentes, portanto, tem que ter esses projetos na cabeça ao longo do semestre, e se tiver 2 disciplinas ao mesmo tempo, vai ter que multiplicar isso por 2, e tem que gerir esses processos individualmente, ao mesmo tempo que gera tudo no coletivo. Mas o trabalho de preparação está mais ou menos dividido em 3, ou este trabalho, esta estruturação da unidade curricular, do projeto, está mais ou menos estruturado por 3 fases de trabalho diferentes. Uma fase é o trabalho de base, porque eu há pouco falava da diferença entre dar um exercício que é virtual e dar um exercício que é real. Se nós vamos dar um exercício que é real, temos que fazer um trabalho bastante custoso de negociação, porque se encomenda uma encomenda real, tem que haver um cliente real, e portanto esse cliente tem que estar envolvido no processo, tem que ser uma entidade que
saiba que se vai fazer aquilo nas aulas, neste caso da arquitetura paisagista, ou do turismo, ou da engenharia, o que for. Portanto, tem que haver uma negociação prévia. E essa negociação é feita não só dentro da universidade, mas também com o parceiro externo. Depois há a planificação. Planificar a estrutura, embora o processo para chegar a um produto deva depois, no final, surgir da discussão que os alunos fazem, é preciso preparar muito bem para que, no momento certo, seja pertinente a condução das coisas. Porque se deixarmos tudo ao critério do aluno, então nós não precisamos estar lá e eles próprios aprendem com a internet isto e tudo, isso não depende. Mas definir bem tarefas, os níveis de intensidade ao longo do semestre, porque há pouco falámos da criatividade. A criatividade é mais reduzida quando nós temos momentos de estudo muito intensivos, mas provavelmente nós inventamos mais quando temos tempo para pensar. Há alturas em que temos que dar uma aceleração grande, há alturas em que há muita intensidade no processo, em que os alunos começam a fazer um assunto e no fim da aula já têm que entregar um documento qualquer, e há outras em que o aluno tem uma aula inteira, ou 2 aulas, ou 3 semanas de aulas em que o que vai fazer é refletir sobre o que já fez, pensar nos benefícios, voltar atrás, detalhar. Portanto, os níveis de intensidade ao longo do semestre vão variando. Entre níveis mais elevados de intensidade e níveis mais baixos de intensidade que dão para refletir. E depois planear também o tempo que é passado na sala, no horário de contacto, e o tempo de trabalho independente. Quer dizer, se nós quisermos, na aula seguinte, os alunos vão fazer uma revisão de casos de estudo, por exemplo, temos que, à partida, na aula anterior, atribuir-lhe uma tarefa. Para que durante a semana eles pesquisem casos, porque cheguem ali, ou pesquisem determinadas obras, ou pesquisem determinadas revistas, para que cheguem na aula seguinte e o processo inicie rapidamente, porque senão não se consegue intensidade nesse trabalho na aula seguinte. Portanto, preparar também o que se vai fazer entre as aulas é muito importante. Às vezes não é preciso muito trabalho de casa. É o suficiente para que o aluno na aula seguinte saiba do que se vai falar logo no início da aula. Ler um artigo de uma revista, por exemplo, sobre casos de estudo, por exemplo, de participação pública, que não sou aqui a falar. Espaços exteriores que foram desenhados com muito contributo da população. Olha, este artigo, aquele artigo para aquele grupo. Quando chegam à aula seguinte, eles já sabem do que é que se vai falar e o trabalho vai ser muito mais rápido. Depois o lançamento. Ainda no base, é preciso preparar bem o lançamento. Estava há pouco a dizer que iniciar o trabalho, o conhecido através do projeto, requer alguma sonoridade, né? Requer que seja uma coisa marcante e que motive. E portanto é preciso preparar muito bem. Depois da própria implementação do processo, é preciso explicar logo no início o que se vai fazer, definir muito bem o que é o produto que se quer, né? Onde é que pretendemos chegar, para que seja muito claro. Definir o modo como vamos trabalhar em colaboração. Também há bastante trabalho, como disse, não há 5 assistentes, portanto, o trabalho de tutoria ao longo do ano é bastante trabalho, né? São vários alunos e é preciso ter também todos os trabalhos deles, orientar a pesquisa que se vai fazer, gerir as discussões de grupo, ou gerir as discussões primárias, conforme. Isso tem que ficar pelo processo de fazer ajustes, se for necessário. Isso é importante. Depois a avaliação. A avaliação, há vários tipos de avaliação, como sabem, né? No caso, eu vou fazendo avaliações mais práticas, outras mais de teoria, né? Há avaliações que são autoavaliações, em que o aluno tem que se avaliar em determinados momentos, tem que avaliar o que fez relativamente ao que os outros colegas fizeram. Avaliações que eles têm que fazer de todos os trabalhos dos colegas, umas que são individuais e outras são coletivas, que são avaliações de grupos e avaliações de trabalho individual daquele aluno. E há até as avaliações externas, né? Se falarmos, por exemplo, no caso da participação pública, se o público vier ao ateliê olhar para os trabalhos que eles nos desenvolveram, o público vai ser chamado a avaliar e eles vão ser confrontados com a avaliação que o público faz, tal como quando o cliente avalia um projeto que encomenda ao ou mesmo turismo. Há aqui várias coisas que muitas vezes estão contra o nosso próprio sistema de regulamentação. Por exemplo, a questão dos exames. Este sistema, na minha opinião, não se comparece com a admissão por exames. Porque
A assunção que vamos ter que fazer um exame significa que o processo não funcionou. Se o aluno no final tem que fazer um exame, então ele não aprendeu com o projeto. É suposto que o processo que deriva depois do produto vá sendo avaliado ao longo do semestre e depois esse produto seja por si já uma coisa já de tal maneira substancial que dispense qualquer execução da avaliação. Portanto, a entrega daquele produto, do projeto, é o culminar. Portanto, isso dispensa um exame. Claro que a avaliação não se pode esgotar com o processo. O produto é muito importante. Depois, por exemplo, questões de controle da assiduidade. O controle da assiduidade também é uma mensagem errada que nós damos aos alunos. Porque se queremos que eles sejam autónomos e que colaborem entre eles, se vamos controlar a assiduidade, estamos a dar indicação de que eles estão livres, nós dizemos que nós marcamos a presença ou falta. Portanto, é preferível que não haja controle da assiduidade num caso deste género. Não haja esse trabalho deste género. Portanto, e por centrar mais a responsabilidade do outro. Como caso exemplificativo, tenho a Praça Amar da Costa. A Praça Amar da Costa. Isto é uma disciplina de projetos na licenciatura da Terceira Base, no quinto semestre. Tem 9 créditos, no total 242 horas, 90 das quais são horas de trabalho. 6 horas por semana são horas de trabalho. Essas 6 horas estão muito pequenas. São muito pequenas. Isso facilita. Ter horas cumpridas para o ensino de projeto é muito importante. Se tivermos as horas todas pulverizadas pela semana, não dá para nada. A gente chega à aula, até que os alunos comecem a discutir, mas está na hora de ir embora. Portanto, temos que ter horas bastante cumpridas. Aqui, neste caso, isto é o bairro Francisco Sá Carneiro, que é um estágio da praça. É um bairro social, uma praça feita nos anos 80, portanto, interessada na estrutural, até porque existe uma operação de reabilitação urbana na cidade de Vila Real. Portanto, isto foi ótimo para nós e podemos ir à Câmara Municipal e negociar logo com esta questão, esta operação. Nós podíamos contribuir, dar ideias, que afinal entregar um portfólio, dar ideias deste espaço. A Câmara Municipal anunciou, as associações locais também, os comerciantes desta zona, o edifício amarelo e o edifício de comércio, esta proximidade, e os moradores também depois foram chamados por causa do processo de participação pública. O interesse especial aqui era mesmo a participação pública. Estruturarmos o processo, não sei assim muito bem, mas regra geral, o que fizemos foi, em termos de participação pública, isso, vamos estudar sobre o que é a participação pública, sobre aquele lugar, sobre a operação de reabilitação urbana da cidade, sobre o que é desenhar praças urbanas, tudo isso para robustecerem a base do conhecimento. Em termos de participação, fizemos entrevistas, os alunos para fazer as entrevistas tiveram formação sobre como fazer uma entrevista, cursos deles próprios, tiveram que desenhar um guião, discutir como se desenha um guião, conduzimos observações e escrevemos diários de observações do campo, registramos os comportamentos das pessoas e os alunos depois nos tiveram que tratar os dados todos com base no software de geoestatística e estatística das entrevistas. Portanto, foi um processo bastante enriquecedor para os alunos que puderam aprender vários métodos que são muito usados por exemplo, na investigação, mas que eles usaram tudo no processo prático. Por exemplo, aquela imagem que vem ali com os pontinhos, aquilo é o mapa do padrão de ocupação daquele espaço. Aquilo chegar, bom, isto são pessoas, ninguém são recursos que as pessoas preferem. O lado esquerdo da fotografia da sala de aula, na discussão, em que nos tinham que fazer fichas de casos de estudo sobre participação. Depois isto acabou em síntese num programa de projeto, que tivemos no final 6 programas de projeto. Chamámos as pessoas ao ateliê, à universidade. As pessoas vieram, temos um grupo de foco com 12 pessoas. Pessoas desde moradores, comerciantes, associações, da Câmara Municipal, da escola. As pessoas vieram, tivemos lá um grupo, cada grupo de alunos apresentou o seu programa. E as pessoas depois tiveram que votar, tiveram que fazer comentários, sugestões, os alunos registaram, tudo aquilo que as pessoas gostaram e não gostaram, e no fim, em conjunto, a turma toda fizemos um programa que pudesse melhorar todas essas coisas. E esse programa serviu depois para lançar o projeto individual. Todos os 20 alunos desenvolveram os seus projetos com base no mesmo programa. E
essa interessou-se muito no máximo dos alunos gostaram muito do consular. Os alunos gostaram muito de ver, de se ver no jornal e de se ver citados no jornal. E pronto, uma forma muito interessante de acabar o ano e o reconhecimento que dá depois pelas próprias pessoas e, na minha opinião, também há aqui uma grande vantagem. Completa-se este ciclo de prática profissional e ensino de investigação. Porque depois nós, enquanto docentes, quando todo este processo que devemos trabalhar e estruturar, podemos usar isto para partilhar, para publicar. Neste caso, e é só o que tinha para vos dizer, espero que tenham gostado Iremos só saber se calhar a discussão de uma questão ou outra, enquanto vamos preparando a próxima sessão já da apresentação dos projetos. Eu não sei se algum dos colegas participantes gostaria de contar uma questão ao Felipe ou ao Rodrigo. Quer a nível do ensino à distância, do mínimo, quer a nível do projeto não estar. Sim, não, João. Olá, boa tarde. A questão é muito simples e é relativamente ao projeto de ensino à distância. Como é que é feita a avaliação? Ora bom, nós temos, digamos que a avaliação é algo que não tem do projeto, é de facto uma das partes importantes do projeto. Até porque estes cursos de ensino à distância, como disse, são acreditados, sim, CTS. Agora, nós temos várias possibilidades. Uma das possibilidades é que se faça uma avaliação, assim que nós temos durante o curso interação entre o professor e o aluno, portanto temos conversas, temos fechados, temos formas de discussão entre o docente e o aluno, pode ser feita uma avaliação, e não necessariamente uma avaliação escrita, mas uma avaliação oral. Podemos, e no caso de haver um grupo de alunos, por exemplo, numa empresa, o exame pode ser feito na empresa. Portanto, podemos ter um exame escrito. Ou seja, há uma diversidade de metodologias que podem ser usadas na avaliação. Sempre certo que a avaliação tem que haver um momento em que temos a certeza em que o aluno X é avaliado. Ou seja, eles entregam trabalhos durante tanto que nós fazemos a avaliação, todos entregam trabalhos, têm pequenos testes, pequenos quizzes que fazem, mas há um momento em cada avaliação final em que é eliminatória. Ou seja, o aluno tem que ter uma avaliação positiva, tal como nós. É verdade que nós agora neste projeto que temos no âmbito da Norte, vamos montar o que se chama de salas de avaliação certificadas e, portanto, podem ser usadas para o efeito. Mas só para resumir, a avaliação é algo que todos estes cursos têm que ser presencial ou à distância, mas tem que existir. Não, eu digo apenas isso porque eu tenho um projeto muito semelhante, não de ensino a esse nível, mas noutro nível, e de facto é um dos problemas com que se debatemos. Porque a realidade é não sabermos quem estamos a avaliar. Ou seja, eu posso ter do outro lado o pai, o primo, o sobrinho, que está a fazer a avaliação. Portanto, é um dos problemas do ensino à distância e uma das formas como o Brasil faz, que é trazer os alunos à própria faculdade para fazer a avaliação e não fazer uma avaliação online. Portanto, é daqueles pontos que se diz como fazer e, na realidade, todas as formas que podemos imaginar que não seja a presencial pode não ser difícil. Essa é a realidade. Portanto, é mais na questão de saber se haveria algum ponto aí que não aquele que a gente avalia de uma forma não eficaz, que pudesse acrescentar alguma mais-valia nesse sentido. Para nós é, de facto, um grande problema. E se há cursos que nós não obrigamos, mas obrigamos, no limite, que os alunos venham fazer o exame à universidade, até porque tem uma componente prática. Agora, ensinar à distância significa que o aluno tem que poder ser avaliado à distância. Nós, neste momento, temos equipas docentes relativamente alargadas, exatamente porque, no final, temos que fazer que seja num fórum em que está um aluno online e que se identifica, e, portanto, temos que ter a certeza que ele é avaliado. Agora, nós nunca tivemos, não permitimos que haja um curso em curso, ou seja, avaliado por trabalhos que entregue, porque aí tem toda a razão. Nunca vamos ter quem fez o trabalho. E há uma altura em que, aliás, nós podemos sempre saber se o aluno de facto foi o aluno que frequentou, foi o aluno que fez
estes trabalhos, porque basta uma pequena conversa, ou algumas perguntas que se façam ao aluno, que se percebe se o aluno de facto foi ele que fez, ou se alguém fez por ele. É sem dúvida complicado. Sim, mas este projeto que nós temos no âmbito do Norte também visa isto mesmo, as salas de exame certificados, exatamente para conseguir fazer totalmente o processo à distância.